Tudo Azul. Apoio Cultural. ADPM Falcão Azul. Tudo Azul, sua opção de informação. Eu falava sua nova opção de informação há muitos anos. Aí o meu produtor falou, puxa vida, não é a mais nova. Há 1 ano e meio no ar, né? Então não é a mais nova opção. A sua opção de informação. E aqui hoje, muito contente, recebo mais uma vez, né? Obrigada. A minha consultora em descascar aqui pepinos e abacaxis. Que é a Ivani. É doutora, professora, ou professora, doutora, né, pela hierarquia, Ivani Manzo, formada em Fisiologia de Exercício. E hoje nós vamos falar, Ivani, eu chamei você para uma consulta mesmo, que hoje nós estamos falando muito em wellness, certo, aqui no Brasil. Virou febre o wellness, sim, mas as pessoas estão um pouquinho por fora do que vem a ser o wellness, e virou uma parte, como tudo que nós trazemos de fora, que nós importamos, né? Então eu acho que no Brasil nós temos um problema cíclico. Desde que Dom João chegou aqui, nós importamos tudo, só que nós queimamos muitas etapas, né? E na área de academias, que é a nossa área, de atividade física, nós estamos queimando etapas, trazendo uma filosofia não nova, porque ela começou em 1940 na Europa, com vários cientistas, né? Mas uma coisa que chegou no Brasil, todo mundo está falando, e pelo que eu estou lendo, os livros não são pouco explicativos, as pessoas estão fazendo uma confusão muito grande, e na área do coaching, que nós já fizemos um programa com a Ivani aqui, na área do coaching, o wellness é falado há muito tempo. é verdade, né? é verdade. Então eu queria que você primeiro não desse a definição inicial do coaching, mas sobre essa exposição que eu fiz agora, essa importação de tecnologia. E quando a gente falamos em importação de tecnologia, nós falamos em todos os setores. E na área do coaching, vocês há muito tempo começou já com o coaching falando em qualidade de vida, e seria muito importante para começar agora, que nós temos 2 grandes bandeiras hoje, e elas se embaralharam. Sim. O que vem a ser a qualidade de vida e o que vem a ser o wellness. Então, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Bem, como tudo que é importado, ele precisa ser adaptado ao nosso país, ao nosso povo, à nossa população. Correto. Né? Quando nós importamos algumas coisas, por exemplo, dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma cultura diferente, as pessoas são diferentes, o clima é diferente, e as condições das pessoas de poderem se cuidar, de poderem se tratar, também são muito diferentes. Então não basta chegar e trazer o conceito de wellness, de qualidade de vida e meio que agora se virem, agora façam, né? Nós precisamos de uma certa adaptação. Na verdade, o wellness, ele é uma preocupação, é uma cultura e uma preocupação com o bem-estar das pessoas, com a saúde das pessoas, e existe uma confusão, na minha concepção, a confusão está mais relacionada com uma prática exagerada de atividade física, comercial, exatamente, e um sedentarismo. Quer dizer, ou as pessoas estão totalmente sedentárias, ou elas se preocupam com um grau de treinamento ou adquirir um grau de performance que não necessariamente precisa ser alcançada para se ter uma boa condição de vida. Uma coisa, você ainda é diretora técnica da Life, saiu na área de coaching. Da coaching. Da coaching. Metas e Soluções. Metas e Soluções. A empresa é Metas e Soluções. Então está bem em cima do que nós estamos falando. Sim. A coaching também é uma expressão que veio de fora. Veio também de fora. É uma tecnologia que nós trouxemos Exatamente. também. Qual é a preocupação em cima do wellness? De você como diretora técnica de uma instituição que cuida de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de coletividades, qual é a preocupação de tirar, assim, isso aqui é qualidade de vida? Qualidade de vida, assim, para mim, é mais para as pessoas sedentárias, né? E o wellness é mais para um complemento, aliás o fitness está embutido dentro do wellness, mas o wellness seria para as pessoas mais ativas, seria mais ou menos por aí. A minha primeira preocupação é esclarecer o telespectador o que vem a ser qualidade de vida e o wellness.
Então, na verdade, não temos como ter uma qualidade de vida sem atividade física. Tá. Nenhuma pessoa que seja sedentária terá qualidade de vida. Ela pode manter a saúde por um tempo, mas em algum momento ela vai adoecer por ser sedentária. O simples fato da pessoa ser sedentária propicia o aparecimento de doenças, né? Eu costumo explicar para os meus alunos que nós somos seres descendentes de ancestrais que precisavam caçar, correr, lutar, fazer muito exercício para sobreviver. Então o nosso organismo... A nossa engenharia é essa. Exatamente essa. Então o nosso organismo, ele se desenvolve, ele se mantém com a atividade física. Então nós precisamos manter a nossa máquina funcionando fazendo atividade física. Quando você fala em qualidade de vida para sedentários, o maior trabalho é inserir nos sedentários a atividade física, porque eles não querem saber de atividade física, não são propensos, não têm uma dedicação, não têm um conhecimento da atividade física, como deve ser feita ou quanto deve ser feita. Quando você vai para o segmento de fitness, muitas vezes você encontra o contrário. As pessoas fazendo um excesso de atividade física, almejando uma performance comparável a um atleta, que também não é saudável. Que também Então vamos não dá voltar. certo. No Brasil, a concepção inicial foi fitness. Certo, foi fitness. Por quê? Comercialmente, a estética é muito importante. Muito importante, então, exatamente. na realidade, nós tínhamos atletas sarados e cansados. Exato. Né? Porque a gente não tinha essa preocupação do wellness. Exatamente. Agora, na Europa, o wellness, o fitness desprendeu um pouquinho do wellness. Sim. E nós trouxemos, por questões de tecnologias e questões comerciais, nós começamos a atacar. As academias começaram a ter um poder aquisitivo maior. Porque a academia, no meu áureo tempo, né, que não é o seu, é o meu, era um profissional. Por exemplo, ele era um grande atleta. Certo. Essa é a história brasileira, né? E não é nem do fitness. Exatamente. Né? Ele era um grande atleta, o que acontecia com ele? Ele montava uma academia. Exato. Então nós não tínhamos academias, nós tínhamos centro de judô, outro era karatê. Elas não trabalhavam integradas. Não, então, elas não eram profissionais formados e estudados. Não, eram pessoas que tinham competido, né? Haviam sido atletas. O cara era fortão. Exatamente. Ele montava uma... Na época não era nem musculação, telespectador, era halterofilismo. Halterofilismo, então, uma exatamente. academia de halterofilismo, é meu tempo, não estou te pondo nesse rolo aí, porque frequentei muito isso. Eu gosto de ver a história, para a gente chegar no bem-estar de hoje. Como é difícil as pessoas entenderem a filosofia wellness. É muito. Como é difícil as pessoas terem a responsabilidade por si própria, né? Que o coaching fala muito. A administração individual é muito difícil. Exatamente. Mas vamos voltar para a academia de 1940 lá, né? Então o cara era forte, um cara corria bem, dançava-se muito bem. Aliás, as danças eram muito raras. Nós tínhamos luta livre, nós tínhamos aqui academias de halterofilismo, as academias de artes marciais eram mais... Eram as que tinham mais. Aí o fitness veio. Não, primeiro veio a ginástica aeróbica. A aeróbica, então, exato. Você acompanhou. Eu gostaria que você Essa desse uma palhinha sobre isso. A Jane Fonda, né? Isso. Como que aconteceu a aeróbica? Para a gente evoluir o papo. A ginástica aeróbica, ela teve uma ascensão muito rápida, né? Ela realmente era algo extremamente cativante, extremamente motivante, porque tinha uma música muito alegre, as pessoas faziam atividade física, ginástica e dançavam ao mesmo tempo. Saía daquela performance do mesmismo. Exatamente, saiu daquela ginástica parada, saiu daquela coisa que já estava, vamos dizer assim, antiga e ultrapassada para algo que parecia muito novo. E se trouxe para a academia a possibilidade de música, de dança e de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Junto com isso, as atrizes de Hollywood começaram a participar e logicamente que isso trouxe um interesse muito grande pelas moças, né? E pelos rapazes que queriam então ser tão bonitos ou tão importantes quanto eles julgavam essas pessoas de Hollywood, né? Que, como você falou, a Jane Fonda e tantas outras que... a estética. Exatamente. Sem se preocupar com o que nós vamos falar. Exatamente. E aí, como a gente sempre vê, né, na evolução da humanidade, ela está num extremo, ela vai para outro extremo para depois encontrar um meio termo.
Eu acredito que o wellness seja este meio termo que tanto nós precisamos, né? Temos que sair do sedentarismo, fomos até o fitness, que é extremo também, e agora nós precisamos encontrar um meio termo. Eu costumo exemplificar isso da seguinte forma, e Fique à vontade. me coloco como culpada nessa história. Uma semana tem 168 horas. Certo. E nós, da área da atividade física, do exercício, nós falamos que uma pessoa precisa fazer 3 horas, 3 vezes por semana, 1 hora, né? Cada vez. Isso significa que nós estamos falando para ela que ela pode ficar 165 horas sem fazer nada. E mesmo assim? Isso é muito grave, porque o wellness significa trabalhar essas 165 horas também. Porque né? existe uma confusão muito grave em cima disso, né? Que é a atividade física. Exatamente. Existe o exercício físico, né? Existe a educação física e a atividade física. Exatamente. Quando você fala em exercício físico, então nós temos que separar a educação física da atividade física. atividade física. Só que a atividade física, por isso que hoje nós temos o fitness, que é micro. Então o fitness está em cima da educação física. Que ela já é uma coisa que é batida. Né? O fitness, eu vou dizer que é uma vertente, um viés da educação física. Sim, com né? certeza. A atividade física, ela deveria fazer parte do dia a dia das 24 de horas. das outras 165. Se faz educação física até dormindo. Exatamente, porque qualidade de sono é muito importante, qualidade da alimentação é muito importante, qualidade do exercício Mas é por muito que importante. é difícil as pessoas ainda hoje... E eu estou sendo preconizado como um filósofo do wellness, né? Porque eu tento explicar para as pessoas o que é o wellness e ninguém entende. Ou não quer entender. Porque, Talvez. Porque é difícil você assimilar a filosofia wellness. Porque você envolve uma série de setores. Sim. Né? Então Eu diria todos os setores, né? Todos eles. Eu acho que sim. Mas agora ele está mais integrado, ele está mais explicado. Porque quando você fala wellness na área de educação física, atividade física, normalmente que o fitness já está embutido. Sim. Então fica um pouquinho mais fácil de se falar. Mas quando você fala assim, e nós vamos pedir daqui a pouco um comercial para entrar numa outra, eu vou falar sobre o wellness mesmo. Porque aí nós vamos falar o seguinte, a dificuldade de você explicar para uma pessoa o wellness espiritual. A dificuldade de você explicar para uma pessoa o wellness emocional, mental. Fazer essa correlação do espiritual com o mental. Certo. E principalmente com o físico. Certo. Que eu tenho a plena consciência que nós temos que trazer isso para dentro da academia. E quando eu falo isso para as pessoas, porque eu não estou comercialmente trabalhando no negócio, entendeu? Entendo, claro. E as pessoas que estão comercialmente estão falando em wellness, mas estão repetindo o fitness. Estão repetindo o fitness. Eu acho que sim, eu acho que essa é a grande confusão. Quando você fala em wellness, é uma coisa mais global que tem a ver com tudo da vida da pessoa. Como você mesmo falou, a parte espiritual, emocional, sentimental, de trabalho, de ambiente familiar. Então, tudo faz parte do wellness, inclusive a atividade física. Né? É uma das partes que precisa ser tratada, que precisa ser colocada, que precisa se ter preocupação. Mas não adianta... Estudada, né? Estudada. Não adianta uma pessoa fazer atividade física e voltar para casa super estressado, por exemplo. Tem coisas interessantes. Por exemplo, eu agora fiz um grupo de corrida. Porque, assim, um clube de corrida. Que eu acho que não tem nada a ver com atividade física. Interessante eu achar isso. Que eu acho que tem muito a ver com a parte social das pessoas. Muito. Então, eu estou muito mais interessado na parte social, em socializar as pessoas, do que a atividade física. Eu vejo que eu atinjo, dentro da filosofia do meio, esse é um exemplo importante. Dentro de numa academia, você atinge a parte social, a parte espiritual, a parte Sem mental. dúvida. Que quando eu vejo essas pessoas, mesmo sem ter condições, completarem 10 quilômetros, uma prova de 10 km, eu vejo que a atividade física ficou para trás. Ela mentalmente, espiritualmente, ela se torna uma criança. A alegria, a adrenalina, a dopamina. A corrida foi a desculpa que se arrumou para se compartilhar sentimentos e energia, né? O que você acha? Isso não é wellness? Isso é wellness. Isso é wellness. A corrida com a preocupação de vencer é fitness. Então, se você... A competição. É a competição. Né? Então, se você vai correr porque você quer diminuir o seu tempo,
porque você quer aumentar o espaço que você correu, porque você quer chegar antes que outra pessoa. Se você colocou na sua corrida esta preocupação como única e primordial, você está deixando de aproveitar tudo que o exercício e a socialização pode te trazer. E é um desequilíbrio. Com certeza, com certeza, é um desequilíbrio. E hoje nós vamos trabalhar em cima de equilíbrios, né? Sim, é um desequilíbrio grande que existe na sociedade. Então eu vou voltar daqui a pouquinho, que agora nós vamos começar a falar sobre o nosso programa. Nós demos uma introdução, conversar com a Ivani é complicado, porque o tempo passa muito rápido, né? A gente não faz programa de televisão aqui, a gente se esclarece. Então nós vamos chamar o nosso comercial e voltaremos daqui a pouquinho com o programa Tudo Azul. Tudo Azul. Apoio Cultural, ADPM Falcão Azul. Muito bem, nesse período de festas juninas, nós vamos realizar no dia 16 de julho o terceiro Arraiá Fitness. De manhã, das 9 às 13 horas, nós teremos as nossas aulas temáticas para os nossos associados. À tarde, a partir das 14 horas, no Salão Nobre, grande festa. Associados e convidados. Nós teremos barracas, comidas típicas, brinquedos, touro mecânicos e shows. Não perca então, dia 16 de julho, aqui na DPM Falcão Azul, o terceiro Arraiá Fitness. Muito bem, então voltamos com Tudo Azul. Hoje nós estamos falando com a professora Ivani.